Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly no Entre Livros e Personagens. Estamos começando mais um vlog de leitura temática de Halloween. Sim, emendando um vlog no outro porque eu já planejava mesmo, fazer leituras temáticas nesse mês de outubro e, como esperado, consegui ler 2 livros no vlog de leitura de Drácula e Anatomia de uma Execução. E como eu havia dito lá, se eu não conseguisse encaixar Medéia Morta, eu estaria encaixando nesse vlog. Então esse aqui é o primeiro livro que eu pretendo ler nesse vlog. Tô bem curiosa, as expectativas estão altas, porque a Cláudia Lemes é uma autora muito aclamada e eu tenho escutado maravilhas sobre esse livro. Então eu vou começar com ele para já dar um gás nesse vlog. O segundo livro que eu pretendo ler é O Bebê de Rosemary, porque é um livro que eu ganhei de aniversário do meu irmão ano retrasado, eu ainda não li. E eu tenho muita curiosidade, nunca assisti ao filme, sei pouquíssimo sobre a história, só mesmo que eu vi em vlogs de leituras de amigas, mas é um livro que sempre chamou muito minha atenção, e essa edição da Dark Side, gente, tá um primor de linda, né? Então, ela dá um gás a mais pra gente querer ler esse clássico. E terceiro, mas não menos importante, e aqui eu tô jogando a expectativa lá em cima, eu não sei se eu vou dar conta de ler esse livro, mas tô acreditando no meu potencial de leitora, porque eu tô muito leitora esses dias, e vou torcer pra dar certo. Se não der pra finalizar esse livro, o próximo livro, né, no caso, nesse vlog, eu faço metade do diário de leitura, / vlog de leitura, nesse e próximo no outro. Mas eu tô contando com a minha habilidade de leitora, de que eu vou conseguir terminar e que vai ficar dentro desse vlog de leitura de Halloween. Eu estou falando de Duma aqui, do Stephen King. Tô bem curiosa em relação a esse aqui. Confesso que as expectativas estão altíssimas. E eu li o Iluminado no início desse mês, adorei. Então as expectativas para esse aqui estão altíssimas. Tô bem curiosa em relação a ele, mas é um belo calhamaço. Então talvez realmente não dê tempo de ler tudo nesse vlog, mas estou contando, tô jogando pro universo que vai dar certo. E é isso, pessoal, esses são os 3 livros que eu pretendo ler nesse vlog de leitura especial de Halloween. Espero que vocês gostem de me acompanhar e espero que sejam excelentes leituras. Eu volto quando começar a ler. Bem, pessoal, passando para atualizar o nosso vlog, comecei a ler Medéia Morta e quase que eu não consigo vir atualizar vocês, porque eu já cheguei no capítulo... tô na carta 9, acho que é capítulo 19, ou 20, não sei. E eu comecei a ler ontem e a leitura tá completamente frenética, assim, eu não consigo largar o livro porque eu quero respostas. Aqui, basicamente, a gente tem a Medéia, que é uma professora que tá morando em São Paulo, é uma professora muito reservada, não tem contato com muitas pessoas, e tem um aluno dela que é mais velho e que acaba de se formar, com quem ela vai ter uma relação. Sim, é uma coisa um pouco tanto quanto problemática, mas segue o fluxo. Eis que essa mulher é assassinada, a gente começa esse livro com o assassinato dela, e o principal suspeito é esse aluno com quem ela teve esse envolvimento. Só que nós temos também cartas da Medéia pro Ian, contando um pouco mais da sua vida. Ela teve um casamento extremamente tóxico, o marido dela abusava dela, psicologicamente principalmente. Ela fala que ele não abusava dela fisicamente, no sentido de bater e tudo mais, mas eu acho que não é bem por aí, assim, porque algumas narrações dela trazem um tanto de abuso físico também. Então, antes de tomar, já avisando que o livro tem gatilhos de abusos físicos, abuso psicológico, de violência, enfim. E a gente vai conhecer essa história dessa Medéia antes de começar a se envolver com o Ian, seu envolvimento com o Ian e esse mistério a respeito da morte dela, que aparentemente não parece ser tanto um mistério, mas enfim. E vamos acompanhar também o investigador que vai estar correndo atrás dessa história para tentar entender se o Ian é o culpado ou não. Como eu já disse, como vocês puderam perceber, a escrita da autora é extremamente envolvente, então eu mal consegui largar o livro para vir aqui conversar com vocês sobre ele antes de finalizar a leitura.
É uma leitura que ela enreda, que ela envolve. Eu não simpatizei totalmente com a Medea, não vou mentir pra vocês, mas ainda assim você se importa com a personagem e quer entender o que foi a vida dela e como tudo culminou na situação que se inicia o livro. Os personagens são extremamente interessantes, todos eles que apareceram até agora. Tô gostando muito das temáticas também que estão sendo trazidas, essa relação, né, de aluno-professor, essa questão do abuso psicológico e físico no relacionamento tóxico, a questão do HIV que vai aparecer com um personagem secundário, mas que é muito interessante a forma como foi trazida também. Temos a questão da depressão também sendo trazida, não profundamente, mas ela é trazida através de uma outra personagem secundária também. Uns traços ali de psicopatia, não sei se posso definir dessa forma, em relação ao ex-marido da Medea. A corrupção também, porque a gente tem aqui no início da história o Ian sofrendo a perda do pai, que era um político corrupto que foi assassinado, e que vira e mexe são trazidos também elementos sobre essa corrupção, sobre essa imagem, né, do pai do Ian que recai sobre ele quando ele é acusado desse crime. Porque afinal, o Ian era filho de um político corrupto, então como ele não ia puxar o pai, como ele ia sair tão longe do pai assim? Lógico que ele tem culpa. Tem todo aquele julgamento popular. E até tem uma parte aqui que é muito interessante, que o investigador ele tá conversando com a irmã dele. A irmã dele também tá fissurada nesse crime, porque o crime atingiu grandes proporções. E aí ele fala, nossa, agora todo mundo vai ter uma opinião certeira sobre esse crime nas redes sociais, que é muito o que acontece, né? Porque quando acontece um crime de grande repercussão, logo se acha um culpado, ainda que não se tenha analisado as provas, e essa pessoa passa ali por toda a sentença social, né? E um outro ponto também, que é a respeito, né, da violência doméstica, que eu achei muito interessante, é que a Medea vai falar que ela não era o tipo certo de vítima, que as pessoas não acolheriam a história dela, porque, primeiro, que ela não tinha marcas visíveis, então isso por si só já faria com que as pessoas questionassem a situação dela no relacionamento abusivo, a questão dela ter ficado nesse relacionamento durante um tempo, e a questão também dela tentar lidar com a vida dela não ficar carregando o fardo do sofrimento o tempo todo, dela tentar seguir em frente, porque as pessoas esperam ver as vítimas sofrendo o tempo todo, que elas não esperam ver as vítimas seguindo em frente. Então, são pontos interessantes assim, que a autora vai trazendo ao longo da narrativa e que tem me deixado ainda mais presa à história de Medea morta. Próximo take desse vlog, com toda certeza eu vou ter terminado. Tô na página 194, então. E eu só parei realmente pra vir gravar a atualização do vlog, porque a leitura tá incrível, eu tô gostando demais. E foi um acerto, assim, pra deslanchar as minhas leituras de Halloween, porque esse livro tá sensacional. Não sei como vai ser o final, espero que ele não me decepcione, mas até então tô recomendando bastante Medea Morta pra vocês. Bem, pessoal, como eu havia dito pra vocês, voltei pra comentar sobre o final de Medea Morta. Não vou dar mais detalhes sobre o livro, porque eu acho que qualquer coisa que eu falasse seria um grande spoiler, mas já adianto que eu gostei demais. Existem algumas coisas no final que eu senti que a autora quis facilitar, né, pra desencadear o desfecho que teve, mas esses pontos em específico eu não curti muito. No entanto, isso não tira o brilho do livro e foi uma leitura sensacional. O estilo de livro de suspense, assim, que prende do início ao fim, que você fica preso e querendo saber o futuro dos personagens e quem realmente fez o quê, enfim. Confesso que eu descobri, né, o arco final do livro. Eu comentei com meu marido 3 hipóteses que eu imaginava que poderiam ser. Foi uma delas, mas ainda assim tem um plot twist que acabou me pegando de surpresa no final. Um ponto que eu esqueci de comentar ontem, que eu gostei bastante desse livro, foi a questão da Medea ser uma grande leitora, né, de livros de ficção policial, de suspense e tudo mais. Então ela traz muitas dicas e ela cita muitos desses livros, desse gênero no livro. E eu gosto muito dessa indicação de livros sobre livros, né, vocês sabem, de livros que indicam livros.
E esse é um ponto que eu adorei também. E tem várias indicações aqui que eu quero muito ler e conferir. Ontem eu assisti também, eu mostrei pra vocês que eu assisti o Iluminado. Eu tinha lido o livro, deixa eu achar ele aqui. Este livro aqui, que eu amei a leitura, foi uma leitura sensacional. E ele foi discutido ontem no Clube do Livro Barbacena, só que eu não pude ir, porque, né, ficaria inviável, fui vários finais de semana seguidos pra Barbacena. E assim, foi com um aperto no peito que eu não participei, porque eu amei muito esse livro. E pra quem não sabe, vai contar a história do Jack, do Danny e da mãe deles. O Jack é um homem que tem um histórico de violência muito grande na família, que passou por uma situação complicada e conturbada no antigo emprego. Ele era professor de uma universidade e acabou perdendo o emprego. E ele acaba, o filho, o Danny e a esposa indo para um hotel, o Overlook, para ele ser zelador e passar ali o inverno. E eles então vão juntos para esse hotel. E esse hotel ele tem uma carga psíquica muito forte, assim, uma carga espiritual muito forte. É porque eu não tô conseguindo lembrar exatamente a palavra, mas basicamente é isso. Aconteceram muitas coisas ali e enfim. E o filho do Jack, o Danny, ele é uma criança que ele possui poderes psíquicos e de telecinese e ele consegue ver, né, espíritos e ser mais sensitivo. Ele é uma criança iluminada, que é o termo que é usado aqui por um personagem que também é. E, enfim, é uma criança que tem esses poderes psíquicos, assim, em um hotel que é cheio de espíritos. Isso ia dar merda. Logicamente que ia dar merda. E aí acontecem muitas coisas, e enfim. Amei esse livro. E aí eu fui assistir um filme, né, ontem. Filme que é aclamadíssimo e com o qual eu tinha um certo trauma de infância. E, gente, depois de ter lido o livro, o filme, sabe? O filme foi muito ruim pra mim. Assim, eu sei que é um filme bem produzido, pra época com certeza foi uma obra muito grande, assim, mas as mudanças que foram feitas nesse livro, nesse filme, eu não consegui comprar, entendeu? O livro é muito melhor, ele é muito mais profundo, ele traz muitas camadas e o final do livro é muito mais consistente que o final do filme. Então, assim, se você já assistiu o Iluminado e achou legal e ficou interessado, leia o livro, porque o livro é 1 milhão de vezes melhor e vale muito a pena. E, enfim, só queria trazer esse adendo porque eu mostrei pra vocês que eu estava assistindo o Iluminado e eu não queria deixar uma coisa meio jogada no vlog. Então, amei o livro. O filme, pra quem não viu, pra quem não leu o livro, é ok, mas depois que você lê o livro, o filme se torna assim, não, sabe? Tô louca pra ler Doutor Sono agora, só tô esperando uma promoção da Amazon pra poder comprar o meu livrinho. E aproveitando que eu tô aqui, né, tô numa skin muito leitora esses dias, eu comecei a ler também O Bebê de Rosemary, do Ira Levin, acho que é assim que se fala o nome do autor, e eu não sabia absolutamente nada sobre o filme, sabia algumas coisas do livro que foram comentadas em vlog, já falei isso com vocês acho que na introdução, se eu não falei tô falando agora, enfim, e comecei a ler. Eu tô na página, nem sei onde eu tô, meu Deus do céu. Tô no capítulo 5, página 46, vou começar a página 47. E estou gostando bastante. O primeiro capítulo foi um pouquinho mais agarrado, mas depois o livro já começou a deslanchar. Aqui nós temos um casal que eles estão prestes a se mudar, que se mudam, né, no caso, para um prédio com uma arquitetura mais antiga, um prédio que raramente tem vagas nele e acaba que uma senhora falece e um apartamento fica vago. E o amigo desse casal fala, gente, vocês querem mudar pra lá mesmo? O histórico do prédio não é muito legal não, vocês têm certeza? Por que vocês não procuram um outro? Tem outros prédios, né, com arquitetura parecida. E ele começa a falar de algumas coisas muito bizarras que já aconteceram lá, crimes, enfim. E os dois estão decididos, principalmente a Rosemary, de que ela quer morar nesse prédio. Chegando lá, ela se apaixona pelo apartamento, tem parte do prédio que ela acha um tanto quanto macabras, mas ela tá encantada com essa nova vida naquele lugar. E ela acaba conhecendo uma moça, a Terry, eu acho que é assim o nome dela, mas enfim. E elas ficam amigas e no pouco tempo que elas convivem, elas criam um laço ali. Essa mulher da qual ela fica amiga, a Terry, ela é uma mulher que ela tava nas ruas, que ela era usuária de drogas, ela tava completamente perdida, e um casal de idosos a trouxe pro apartamento deles pra poder cuidar, enfim, e dar um futuro pra essa mulher. Acontece que em um determinado dia, a Rosemary e o marido estão chegando no prédio e aconteceu um suicídio ali. E é justamente dessa amiga dela. E ela fica assim, meu Deus, o que aconteceu?
e aquilo ali já tira um pouco do brilho daquele apartamento que ela tá morando. E ela vai começar então a conviver mais com esses senhores que ajudaram essa menina. E assim, o início já foi bem creepyzinho, eu li 4 capítulos, não é isso? Isso, 4 capítulos. E já tô completamente assim, curiosa pra saber pra onde vai essa história, no que vai dar. O livro é dividido em 3 partes, eu devo ler até o início da segunda parte hoje. E assim que eu for lendo mais eu venho comentar com vocês. Mas já adianto que eu tô adorando a leitura e que depois que eu iniciei as expectativas estão altíssimas. E eu espero gostar tanto quanto as pessoas que os vídeos gostaram. E bem, é isso. Agora eu vou fazer umas coisinhas, vou começar a editar esse vlog pra não deixar acumular tudo e deixar pra editar tudo quando eu acabar de gravar, porque eu sou danada pra fazer isso e nunca dá certo. Mas basicamente é isso. Vou editar aqui, vou tentar ler mais um pouquinho e o que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês. Bem, pessoal, voltando para atualizar o nosso vlog e finalizei o Bebê de Rosemary. Confesso que até eu tô surpresa de ter ido tão rápido, mas assim, não imaginava que fosse ser tão envolvente. Acho que eu tinha parado de comentar com vocês quando aconteceu a morte da Tessa, enfim. Acho que eu tinha acabado de comentar com vocês na morte da Tessa, acho que é assim que usaram o apelido dela. E depois disso, muitas coisas creeps foram acontecendo, pesadelos, situações esquisitas, e você vai vendo a Rosemary nessa situação sem desconfiar de muita coisa, dá vontade de chacoalhar ela e falar: minha filha, olha isso aqui. E como se não bastasse, ainda tem umas cenas com o marido dela que, assim, ódio. Esse livro aqui, ele tem gatilho de estupro. E assim, umas cenas muito bizarras. E é aquele tipo de livro que te deixa apreensivo, sabe? Você vai lendo e vai querendo saber o que vai acontecer, se a personagem vai perceber as coisas que você tá percebendo como leitor. Então, assim, acho que é tudo a ver com Halloween mesmo, assim. Foi uma leitura muito envolvente, eu gostei demais. O livro tem alguns pontos que ficaram um pouco em abertos, o final eu esperava um pouquinho mais, mas no geral foi uma leitura muito boa, me lembrou muito a leitura de O Advogado do Diabo. Eles têm mais ou menos ali o mesmo estilo, né, de narrativa e premissa e tal. Então, gostei bastante. E para os medrosos de plantão que querem ler uma coisa mais creepyzinha no Halloween, sugiro O Bebê de Rosemary. É um livro que vai te deixar apreensivo, mas não vai te dar medo. Pelo menos eu não senti medo no decorrer da leitura. Gostei bastante. E por conta desses pontos, né, que eu falei de não ter curtido tanto o final e de ter alguns pontos que eu achei que ficaram um pouco em abertos, eu acabei dando 4 estrelas, mas gostei bastante. E agora chegou a hora de encarar as mais 600 páginas de Duma Aqui. Confesso que é um calhamaço, eu tô com receio de não conseguir terminar nesse vlog, mas por outro lado, a escrita do King é muito envolvente. Então, acho que eu vou acabar gostando bastante e que não vai ser uma leitura demorada. Vamos ver se eu vou conseguir comentar tudo nesse vlog ou se eu vou ter que começar um outro vlog depois pra finalizar minhas impressões. Mas devo começar agora mais tarde, agora eu vou estudar um pouquinho, vou fazer algumas coisas. Já era pra eu ter começado, inclusive, mas eu estava testando minhas maquiagens novas, que eu gostei bastante, aliás. E agora eu vou estudar, então, fazer minhas coisas pra depois pegar o Duma Aqui, que eu acho que vai ser uma leitura fantástica. Vou mostrando pra vocês. Bem, pessoal, passando para atualizar o nosso vlog, já comecei, já cheguei à página 358 de Duma Aqui. Fiquei alguns dias sem atualizar o vlog, porque não tinha muito o que mostrar, não tinha muito o que falar, mas comecei a ler o livro, então acho que eu cheguei mais ou menos em 50%.
Não tenho certeza porque eu sou péssima em matemática, mas eu acho que é mais ou menos isso. E tô gostando bastante, apesar de ser um livro muito diferente dos outros livros do King que eu li em relação ao ritmo de leitura. Aqui nós temos a história do Edgar. O Edgar, ele é um homem que trabalhou na construção civil durante toda a vida. Ele era muito bom no que fazia, mas ele sofre um acidente, acaba perdendo o braço direito, o que foi a menor das consequências que poderiam ter acontecido, entre aspas, menor, né, mas ele poderia ter morrido, mas ainda assim ele conseguiu sobreviver. Só que esse acidente, a perda do membro e as questões que ele tá passando fizeram com que ele fosse tomado por uma raiva muito grande, o casamento dele acaba ruindo e ele se vê meio sem rumo. Então ele acaba indo pra Duma-Key, que é uma ilha ali na Flórida, onde ele vai passar a viver no casarão rosa e ele acaba descobrindo um grande talento para desenhos e pinturas. O que de início parecia uma dádiva, um reencontro com algo que ele amava, começa a ser uma coisa meio bizarra, porque os desenhos dele vão começando a ter ligações. E nessa ilha ele acaba conhecendo um cara que tentou se matar, que cuida de uma senhora que tem Alzheimer. E o Jack também, que é um rapaz que cuida da propriedade, que o ajuda muito nessa situação assim de transição para morar na ilha. E a premissa base do livro vai se desenrolar através dessas pinturas, através da relação dessas pinturas com a realidade, como às vezes elas parecem refletir uma coisa que vai acontecer no futuro, outras vezes parece que essas pinturas têm um poder diferente, outras vezes que retratam o passado. E eu acho que é basicamente o que eu posso contar sem estragar a experiência de leitura de ninguém. E obviamente, né, que esse efeito dessas pinturas vão reverberar na realidade e vão trazer à tona a questão mais sobrenatural, a questão mais King das histórias, né? E no primeiro terço do livro eu senti a leitura bem lenta. E acredito que isso foi por causa dos detalhamentos, né, das descrições que o King traz muito na obra, o que é uma característica dele, porque aqui, assim como foi em Derry, assim como foram em outros lugares, Duma-Key passa a ser meio que uma personagem também dessa história. Então a gente tem nossos personagens, tem alguns personagens secundários que eu não citei, como as filhas do Edgar, que também aparecem às vezes, e outros personagens como a ex-mulher, outras pessoas que trabalhavam para ele, o próprio terapeuta, mas no geral são personagens que não aparecem tanto. E aqui, esses três personagens que são mais diferentes, que eu comentei com vocês, e Duma-Key são os nossos protagonistas, sabe? O protagonista, obviamente, é o Edgar, mas esses outros também aparecem com muita frequência. E eu acho muito interessante isso, como o King às vezes detalha mais e ambienta mais, e essa ambientação, esses pequenos detalhes que ele vai colocando, que no caso do King não são pequenos, são muitos detalhes, acabam se tornando personagens também dos livros. Depois de um terço do livro, quando esses personagens vão se desenvolvendo, quando você vai descobrindo a dinâmica deles na história, quando você começa a entender aonde a história vai te levar e a parte mais sobrenatural começa a aparecer, aí sim o livro ganha ritmo e a partir daí ele começou a me envolver ainda mais e a leitura começou a fluir muito melhor. Apesar desse um terço inicial ter sido mais lento, eu acho que foi necessário para fazer o pano de fundo pro que viria a seguir. E por enquanto é o que eu tenho para comentar com vocês. Eu provavelmente só volto quando eu finalizar a leitura, porque a partir daqui eu acho que tudo que eu for contando vai ser um grande spoiler. Então eu só vou voltar realmente assim para dizer o que eu achei do restante das páginas de Duma-Key. Mas saibam que eu tô gostando bastante, apesar do começo mais lento. E que, apesar de, por enquanto, ainda não estar entre os meus favoritos do King, tem sido uma leitura sensacional. E tem fluído até muito melhor do que eu imaginava e acho que vamos acabar esse livro nesse vlog ainda. E é isso. Assim que eu ler mais eu venho comentar com vocês. Eu vou fazer um unboxing e mostrar algumas coisas que chegaram. Peraí. Eu fiz comprinhas na Shein. Vou tirar aqui. E tem algumas coisas que... eu vou mostrar tudo, mas assim, comprei gominha de cabelo, quinquilharia. Comprei este marcador, que ele é um marcador metálico, que eu achei lindo. Ele tem esse tassel, ele tem escrito Book Lovers Club, Time Midnight, Location Anywhere, e Books are the mirror of the soul, uma frase da Virginia Woolf. E eu achei esse marcador ótimo, porque além de marcar o livro muito bem, ele ainda vai ser ótimo para grifar, que eu posso colocar aqui e grifar aqui em cima e usar como régua. Eu adorei.
Comprei capinhas de celular, porque meu celular é uma chapuleta, né? Então não acho capinhas legais. Comprei essa aqui. Comprei essa, que foi a que eu menos gostei em relação à qualidade, porque veio faltando aqui embaixo. Comprei essa daqui, que é de livros, que eu achei bem bonitinha. E essa daqui de livros também, que eu comprei errado, mas foi um ótimo erro. Ela é de livros e plantinhas, ó. E ela é da própria Shein, foi a única que veio na sacolinha da Shein. Eu acho que por isso a qualidade é melhor, foi nessa sacolinha aqui, ó. E foi um bom erro. Comprei um negocinho aqui de presente, que eu não vou mostrar, porque se a pessoa estiver assistindo. Comprei este bonequinho pra pôr na estante, que eu achei lindinho demais. Tem outros modelos, mas esse aqui foi meu favorito por enquanto. Pretendo comprar outros. E comprei por último isso aqui, que era um desejado há muito tempo na Shein, mas eu não gostei muito. Essa blusa com essa estampa. A estampa é bem bonita, mas a malha é uma malha grossa, ela é muito quente. E vai servir mais pra eu ficar em casa mesmo, porque se eu sair com uma blusa com uma malha grossa dessa aqui em Belo Horizonte, eu vou derreter, entendeu? Então, essa aqui, infelizmente, foi a única coisa que eu não gostei muito da minha compra. E aquela capinha que eu achei marronena. Bem, a Darkside tá organizando uma leitura coletiva em um evento na Livraria Leitura, vai ser dia 31. Entrada gratuita. E aí eu resolvi participar mesmo não tendo livro. Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês o livro que tem aqui, que é o livro dessa leitura conjunta. Já era um livro que eu queria ler. E aí calhou, né? Porque assim, eu também não conheço muita gente que gosta de ler aqui em Belo Horizonte. E eu acho que vai ser uma oportunidade de conhecer pessoas também. Então, acabei fazendo uma inscrição. Ó, o livro. Eu achei que era maior, confesso a vocês. Que é o Saboroso Cadáver. Eu não sei o nome da autora. Espera aí que eu vou abrir, desculpa. Sim. É meio bizarro, né? A diagramação. Augustina Basterrica. Saboroso Cadáver. Tô curiosa e tô bem curiosa também pra esse encontro na leitura, pra conhecer pessoas, e foi até por isso que eu resolvi adiantar a leitura desse livro, de encaixá-lo agora, mesmo já tendo a intenção de encerrar as leituras mais creeps ali no Maqui. Mas eu acho que vai ser uma experiência legal, e se eu realmente for e tudo, eu gravo um pouquinho aqui pra esse vlog. Mas, enfim, foi esse livrinho que chegou por aqui. E é isso. Assim que eu ler mais, então, eu venho comentar com vocês sobre Do Maqui. Passando pra atualizar e finalizar o nosso vlog, talvez, depois que eu acabar de falar, ainda apareçam algumas cenas, né, do evento literário que eu falei com vocês, da leitura, né, que vai discutir o Saboroso Cadáver. Mas eu não sei se eu vou conseguir filmar alguma coisa por lá, então eu já vou finalizar por aqui e eu espero que eu consiga trazer um pouquinho lá também. Finalizei Do Maqui. E, gente, que livro! O primeiro um texto, como eu já havia dito pra vocês, é mais lento, ele demora um pouquinho a engrenar, mas depois que ele entra na questão mais sobrenatural, dos dons do Edgar e tudo mais, a leitura começa a fluir muito bem. E é um livro muito interessante, bem diferente. Os personagens que acabam trazendo a trama principal são muito bem construídos, e o fim desse livro foi um dos fins do King que me agradou, que me deixou com o coração apertado, porque morre uma personagem que eu gostei demais e que eu não esperava que fosse morrer. Então eu fiquei triste por essa personagem, mas ao mesmo tempo foi muito coerente a forma como tudo foi se desfazendo, como ele foi solucionando o problema no final. Foi incrível também. Eu não posso falar muito, porque a parte onde eu parei de comentar com vocês, se eu falasse mais algum detalhe, seria um grandíssimo spoiler. Mas assim, saibam que os personagens evoluem muito, que eles têm várias camadas, que acontecem muitas coisas, e que é um livro fantástico, sério. Gostei demais de Do Maqui, e ele pra mim só não foi perfeito por causa desse início um pouco mais lento mesmo, mas valeu demais a leitura e, sério, eu tô muito cadelinha do King esses dias, gente, não tô dando conta. E só pra constar também, porque
Eu li, apesar de não ter falado no vlog, mas eu li pra esse evento de hoje. Eu comecei e terminei O Saboroso Cadáver. Gente, que livro bizarro. Aqui tem um vírus que se espalha e os animais se tornam impróprios para consumo. E aí o ser humano para de comer carne? Não, ele começa a comer outros seres humanos. Só que aí, obviamente, né, entra o capitalismo, o comércio e tudo mais, e os seres humanos são divididos entre duas qualidades, né? Os que podem consumir carne humana e os que são consumidos. Esses que são consumidos, eles não ganham nome, eles tiram toda a identidade deles, porque afinal você não dá nome para sua comida. Então eles são só para consumo mesmo. E a gente tem um personagem que ele tá passando por uma fase muito ruim. Ele perdeu o filho, a esposa saiu de casa, o pai tá num asilo e ele trabalha em um desses frigoríficos, né, no caso de abate, assim. E a gente vai acompanhar esse personagem, os questionamentos que ele faz em relação ao consumo de carne, se realmente houve um vírus ou não, se foi uma questão do governo para controlar a superpopulação, a forma como cada uma das parcelas da sociedade lidam com esse consumo de carne, enfim. E a gente vai acompanhando a vida desse homem até o momento em que ele ganha uma peça, né, um outro ser humano para consumir, e ele a leva para casa. E aí que vão surgindo outras coisas que vão, né, desenrolando a história, vamos colocar assim. Esse é um livro, assim, muito, muito, muito bizarro, tem cenas muito descritivas. A cena de como são separados os membros e tudo, assim, me deixou enjoada, tamanha as descrições. E tem uma cena também de sexo envolvendo carne e sangue, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô lendo? Que, assim, pra mim foram as duas cenas mais bizarras. O final, eu já tava esperando, inclusive eu achei que seria pior do que foi, mas ainda assim é um final muito duro, sabe? E entra muito naquela questão, né? Porque aqui é justamente um livro que ele vai questionar essas questões do consumo de carne também. E se você parar pra pensar essa questão do ser humano que pode ser comido, que não pode, entra muito nessa questão da carne também atual, né? Porque a gente tem os animais que são de estimação, que recebem os nomes, e os animais que são próprios para o consumo. E você vê isso mudando de acordo com cada parcela da sociedade, porque, por exemplo, na Índia eu acho que eles não comem carne de vaca, o que a gente come aqui. Na China come cachorro, o que a gente acha um absurdo. Mas se você parar pra pensar, são todos seres humanos, né? E é bem bizarro. E isso ficou refletido de uma forma muito clara assim, nesse livro pra mim. Dentre as outras questões também que eu acho que vale a pena ler pra conferir. Então acabou que eram pra ser 3 livros nesse parte do vlog, mas acabei lendo 4 porque comecei e finalizei Saboroso Cadáver. Recomendo Saboroso Cadáver pra quem tem estômago e pra quem se interessou pela temática, porque realmente é um livro muito forte, nojento assim, dá um asco, sei lá. Foi um livro muito incômodo. Eu acho que a palavra é incômodo, sabe? Então é isso. E eu espero conseguir gravar alguma coisa do bate-papo de hoje pra vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nas minhas leituras trevosas nesse Halloween. Eu confesso pra vocês que eu tô muito orgulhosa de mim. Eu li O Iluminado, Anatomia de uma Execução, Drácula, Medeia Morta, O Bebê de Rosemary, Duma Key e Saboroso Cadáver. Então, assim, eu fiz várias leituras trevosas e... ai, gente, sério, tô muito orgulhosa de mim. É isso, então deixo vocês ou não com cenas do bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar e de conferir minhas opiniões em relação a esses livros aqui e aos outros que eu li no vlog anterior também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.